Graça e paz, família Ruach, tudo bem? Olha só, hoje é sábado e hoje é dia de assistirmos um estudo, assistirmos uma Ruach Live, e exatamente o vídeo que você vai assistir agora foi uma live que eu fiz com o pastor Zaqueu de Souza Júnior, onde nós falamos o conceito da vinda de Cristo dividida em duas etapas. Por que nós entendemos que existem duas fases distintas na volta de Jesus? E nós vamos mostrar aqui os textos bíblicos que mostram essa divisão na volta de Cristo. Estoura a pipoca, tá? Vem para o estudo, pega papel e caneta, não deixa de se inscrever no canal, curtir se você gostou desse estudo e compartilhar com seus contatos. Forte abraço, graça e paz. Mais uma vez por atender meu convite, para a gente falar um pouquinho sobre o arrebatamento, trazer alguns textos bíblicos aqui para comprovarem aí a vinda de Cristo. Algumas pessoas me mandaram perguntas para que sejam respondidas aqui nessa live. Lembrando que essa live vai ficar gravada depois, eu consigo fazer o download dela e voltar disponibilizando no YouTube, ela na íntegra. Mas, pastor, vou começar fazendo uma pergunta para o pastor. É o seguinte: quando existem textos bíblicos, evangelista Elton, graça e paz, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo na nossa live. Existem textos bíblicos que, quando a gente lê, esses textos eles falam todos da volta de Cristo. Eles falam da volta do Senhor. Só que quando eles vão falar da volta de Cristo, amém, tamo junto, parece que eles estão narrando eventos diferentes. Eu vou ler dois textos aqui. O primeiro está em 1 Tessalonicenses 4, que é clássico, né, de Paulo, sobre a volta de Cristo, quando ele fala assim, 4:14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A minha versão aqui, a revista e atualizada, estou acostumado com a revista corrigida, às vezes dá uma engasgada aqui. Então, Paulo está dizendo que o Senhor vai descer nas nuvens, né? Isso está muito claro aqui, essa explicação de Paulo. Ele vai descer nas nuvens, os mortos ressuscitarão, depois os vivos, como ele fala, serão arrebatados, serão tirados com ímpeto. É o que nós falamos na semana passada, é o harpazo, é o tirar com força. E aí fala que nós nos encontraremos com eles nas nuvens, encontraremos o Senhor nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. Então é uma descrição bem clara de como vai acontecer essa vinda. Agora tem outro texto que também vai falar da vinda, que narra uma situação diferente. Zacarias capítulo 14 é uma profecia a respeito da vinda também do Senhor, diz assim, versículo 3:
Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Assim fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então são dois textos bíblicos que declaram a vinda do Senhor, mas um texto fala que ele vai passar nos ares, o outro texto fala que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai abrir no meio e ele vai pelejar contra os inimigos de Israel. Por que existe essa diferença nos dois textos que falam sobre a vinda do Senhor? A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Paulo pela oportunidade, né, de estar aqui com ele. E junto com vocês, é uma honra, né? O aluno estar perto do professor. Deus abençoe, querido. Então, pastor Paulo, esses textos, eles nos relatam, o que nos deixa assim bem claro, é que a vinda de Cristo, na verdade, ela virá em duas etapas, né? A primeira etapa, que a vinda do Senhor que vai acontecer, ela não vai ser na terra, como nós podemos observar no texto que o senhor leu de 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Haverá um encontro da igreja com o Senhor nos ares. Então, a vinda de Cristo, na verdade, a primeira etapa, ela virá para a igreja. É por isso que nós cremos e temos essa linha de pensamento de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, esse texto nos ensina que os que estiverem vivos, como Paulo fala, serão arrebatados, né, num piscar de olhos, e nós não precederemos os que dormem. O que ele está dizendo? Que aqueles que já partiram serão ressuscitados, e nós encontraremos todos com o Senhor nos ares. Então, essa seria a primeira etapa da vinda de Cristo. Então, Cristo ele não vem a primeira vez para o mundo, né, ou para a humanidade, ele vem para a igreja. Aí ele então, busca... na verdade, ele vai voltar duas vezes, é isso? Não, ele não vai voltar duas vezes. A volta dele vai se dar em duas etapas, né? Na verdade, na primeira etapa, vamos dizer assim, que ele volta, né? A igreja encontra com ele. Ele não volta à terra. A igreja encontra com Cristo nos ares. É como se fosse, né, vamos dizer assim, um encontro, né? Um ajuntamento de toda a igreja, para que possa depois dar essa segunda etapa. Por isso que quando o texto escolheu, que Zacarias diz, que ele vem com os santos, ele vem com a igreja. É por isso que nós cremos que quando nós, né, se tivermos a oportunidade de falar sobre o milênio, a igreja vem com Cristo. É por isso que ele diz, né, que se com ele, a Bíblia nos fala, né, se com ele morremos, com ele reinaremos. Então a Bíblia nos chama para o reino, para reinar com ele. Então é por isso que a primeira etapa da vinda de Cristo, ou na verdade o primeiro ajuntamento, não se dá na terra. Então Jesus não volta no arrebatamento para a terra, ele aparece para a igreja. Então a igreja é arrebatada e ela encontra, né, com Cristo nos ares, conforme o texto de Tessalonicenses que o senhor leu. E o texto de Zacarias vai nos relatar que aí sim, né, que ele volta para a terra, aí de uma maneira definitiva, porque ele vem para tomar posse daquilo que é dele por direito e por herança. Por isso que a Bíblia chama de rei e de senhor dos senhores. Então ele vem aí nessa segunda etapa para poder aniquilar todo o poder das trevas. Aniquilar o poder do anticristo, aniquilar e tomar posse daquilo que é dele. Então é por isso que a Bíblia diz que nós, né, iremos reinar com Cristo durante o milênio. Então esses dois textos nos relatam isso. Vamos dizer, a primeira vez é o encontro da igreja com Cristo nos ares, e a segunda, assim, aí, quando Cristo vem definitivamente à terra, a igreja o acompanhará
né, nessa aparição, quando ele virá para tomar posse daquilo que é dele por herança e por direito. É por isso que há um texto interessante no livro de Joel, quando diz que há um exército que marcha com ele, triunfante, e por onde ele passa, né, ele vai trazendo destruição e vai seguindo avante, né, aos passos do Senhor. Então esse é o nosso entendimento com relação a esses dois textos que o pastor leu. Então, por exemplo, é importante, quando nós lemos os textos que falam sobre a vinda de Cristo, nós tentarmos identificar quando está falando da primeira fase, que é o arrebatamento, e quando está falando da segunda fase. Correto? Sim, isso mesmo. Quer ver? Ó, tem dois textos também bem peculiares aqui, que são palavras de Jesus e estão no mesmo, na mesma sequência. Mateus capítulo 24 fala assim, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele está falando que a vinda dele vai ser como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ou seja, isso aqui fala de velocidade, correto? Sim. Aí o texto seguinte fala assim, o 28. Porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ou seja, mais uma vez ele está falando de uma situação, ele está fazendo uma analogia. Ou seja, tem um cadáver e as águias, no caso os abutres, né, as aves de rapina, elas se juntam aonde está aquele cadáver. Falando da sua vinda. Ou seja, na hora que ele passar, a igreja vai se encontrar com ele. Só que aí na sequência ele fala assim, olha que interessante. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então a gente pode falar que nessa sequência aqui, porque eu li os versículos na sequência. Jesus está falando das duas fases da sua vinda? Sim, porque a gente tem que entender que a segunda volta de Cristo, Jesus ele veio, né, a primeira vez como Salvador. Ele veio como homem, né, se fez carne, ele se fez pequeno, né, para nos salvar. A segunda, ele vem como rei, como conquistador. É por isso que os salmistas dizem que ele regerá as nações com punho de ferro, né, e despedaçará como se fosse um vaso de barro. Então Jesus ele vem como grande rei. É por isso que vem essa menção de um grande poder e grande glória. A gente precisa entender que quando nós encaixamos toda a escatologia, né, a volta de Cristo, arrebatamento e tudo que vai acontecer, a Bíblia ela é como se fosse um quebra-cabeça. E você precisa, né, ir ajuntando as peças, os textos, para você entender cada momento de que Cristo está falando. Então aí nós vamos entender que na segunda vinda de Cristo, quando nós falamos aí que ele vem, né, com os santos, tudo isso já vamos dizer assim, já estava acontecendo, isso virá depois de toda a tormenta, que é a abertura dos selos, das taças, não é, do toque das trombetas, que virá para desolar a terra. E aí então Jesus volta com esse grande poder e grande glória. E é por isso que aí ele vem, né, para tomar posse daquilo que é dele por direito e por herança. E aí toda a sequência que a Bíblia vem quando Jesus ele volta, ele vem para fazer o quê? Instalar um reino milenar. E é por isso que a Bíblia diz que ele vai reinar. Então ele vai reinar sobre o quê? Sobre a humanidade. Que humanidade? É claro que a gente está aqui antecipando alguns fatos. A humanidade que vai sobrar, né? Aqueles que não morrerão durante a grande tribulação. Vai morrer muita gente? Vai morrer muita gente. Mas alguns sobreviverão.
principalmente o povo de Israel. E tem que entender que no meio desse contexto todo, Israel não é arrebatado. O povo de Israel não é o povo arrebatado. Arrebatado é a igreja. Ah, o israelita pode ser arrebatado? Pode, desde que ele se converta a Cristo antes da volta dele. Mas neste meio tempo, Israel vai continuar. As pessoas vão continuar. É por isso que quando Jesus vai falar sobre o milênio, os textos bíblicos falam que se uma pessoa viver por menos de 100 anos, ele vai ser considerado, né, um doente, né, algum tipo de problema. Então as pessoas não vão ter de novo a longevidade, porque a Bíblia diz que nesse período Satanás está preso. Então é por isso que a gente entende esse texto, que quando Jesus volta, ele volta como rei, e como rei conquistador, como um rei que veio para tomar posse daquilo que é dele por direito e por herança. Porque o trono de Davi, a linhagem do rei dos reis e senhor dos senhores, o trono está vago, vamos dizer assim, né? O reino ele passa de posse de pai para filho, mas com a morte do último herdeiro. E o último herdeiro, né, ali na genealogia de Cristo, para lá em Jesus, por quê? Porque não tem outro. Ele é o último. Verdade. Então ele está vivo. Então aquele espaço não tem outra pessoa para ocupar, é dele. Então o que ele vai vir? Ele já vem do céu como rei dos reis e senhor dos senhores. Porque Deus assim o elevou e lhe deu essa condição, mas agora ele virá também para a terra, para tomar posse desse reino que é dele. Ele é o herdeiro de Davi. Ele é o herdeiro do trono de Davi. Então ele vem com o quê? Com esse poder. É por isso que nós vamos observar depois na segunda vinda de Cristo, depois no término da grande tribulação, ele vem para fazer o quê? Prender a besta, o falso profeta, e vai lançar no lago de fogo, e por aí vai. Então nós não vamos ver mais um Cristo sofredor, que a Bíblia nos relata que veio para sofrer e entregar a vida por nós. Não. Nós vamos ver um Cristo glorioso, um Cristo grandioso, que vai vir então com esse poder e grande glória para instalar o seu reino também aqui na terra. Senhor, eu tenho uma pergunta aqui. Ele mandou assim: estaríamos nós hoje vivendo o princípio das dores? O que o pastor acha? Então, como a gente já conversou a semana passada, eu creio que sim. É claro, como de repente pode surgir como algo meio repetitivo, né? Porque a gente não sabe quanto tempo isso demora. Talvez muitos pastores, né, antes de nós também ouviram alguns tempos, por exemplo, né, quando teve a gripe espanhola ou outras pestes de vida, e disseram que era a mesma coisa, não é? Então a gente, por isso que a Bíblia sempre nos ensina que a gente deve estar sempre atento, não é? Vigiando em todo o tempo. Então quanto mais tempo... Pastor, eu tenho, deixa eu dar uma travada aqui para mim, voltou. Tem dois textos aqui que geralmente, como eu estou postando sempre conteúdo no Instituto Ruach, nas redes sociais, sempre tem aqueles que são pós-tribulacionistas, aqueles que não acreditam no arrebatamento, que dizem que vai acontecer apenas uma vinda, que não existe duas fases, e eles sempre colocam alguns textos em xeque, tá? E eu confesso ao pastor que eu me debati em alguns desses textos aqui, porque, na verdade, eu acho que a grande questão não é a gente estar certo. Eu vejo que muitas pessoas entram em debate, por exemplo, falam, não, a gente vai debater, vai colocar duas pessoas com visões diferentes para debater um assunto, e eu percebo que muitas vezes as pessoas vão debater no sentido de querer provar que eles estão certos. Né? Mas eu acho que o debate ele serve para a gente de fato entender. E eu sempre costumo dizer, eu já recebi testemunhos de Jeová dentro da minha casa. Eu confesso que eu amo quando o testemunho de Jeová bate na minha porta, porque eu vou lá, dou atenção e faço questão de marcar um horário com eles. Falo, não, volta aqui na minha casa, senta comigo aqui, vem me dar um estudo. Aí quando eles marcam, no dia que eles vêm, aí eles sentam na minha sala e eu falo, bom, agora eu quero dizer para vocês que eu sou pastor. E eu falo para eles assim, e aí eu falo para eles assim, ó, eu aprendi
que só existe uma verdade. Então, ou vocês estão com a verdade, ou eu estou com a verdade. Ou vocês têm a interpretação correta, ou eu tenho a interpretação correta. E aí eu falo assim, e eu estou disposto, se vocês me provarem que aquilo que eu acredito dentro da palavra está errado, eu me converto a testemunho de Jeová e tento mudar meu nome para Charles Taze Russo. Mas, né, falo assim, espero que vocês também estejam também com o coração aberto para saber de fato a verdade. Mas, enfim, fechando parênteses aqui, os textos que os pós-tribulacionistas me mostram, e aí eu vou jogar para o pastor e a gente trabalha essa visão aqui. O primeiro é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando fala assim, 2 versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, Paulo está ensinando os irmãos de Tessalônica a respeito da vinda de Cristo. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja, a vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, 2 Tessalonicenses do 1 ao 4. Então, muitos pós-tribulacionistas, quando eu vou falar sobre o arrebatamento, eles vêm com esse texto aqui dizendo, olha, a igreja, ela vai passar pela tribulação, ela vai passar pelo governo do anticristo, porque Paulo está dizendo que a vinda do Senhor não vai acontecer antes que se manifeste o anticristo, o homem do pecado. O que o pastor tem a dizer a respeito desse texto? Então, pastor, eu estou vendo ele aqui. Então, porque aí a gente vai cair na mesma questão, como a gente já estava falando agora atrás. Porque a vinda de Cristo, ela se dá para a Terra, para a humanidade, na sua segunda fase. Então, isso que eu entendo, né? É claro, como eu concordo com o senhor, porque a escatologia é um quebra-cabeça. E debates, até Paulo fala para Timóteo, fuja das discussões tolas, né, e tudo mais, desse tipo de situação. Mas o que a gente entende? Então, Paulo está falando aqui da segunda vinda de Cristo. E quando que essa segunda vinda se dará definitivamente? Da segunda fase. Na segunda fase. Então, antes disso, o que vai acontecer? Vai ter o reino do anticristo. O arrebatamento da igreja, no nosso entendimento, juntando todo esse quebra-cabeça bíblico, ele é vamos dizer assim, o ponto de partida para o reino do anticristo. Então, o arrebatamento da igreja, essa primeira fase que nós falamos aqui, voltando lá para 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala, nós encontraremos com Jesus nos ares, a igreja sai. Então, a igreja saindo, eu quero que a gente precisa entender, eu sempre gosto de falar isso, se coloque no momento. Quando eu falo isso para os irmãos lá na igreja, entenda o contexto lá atrás, do momento que as pessoas passaram, para você entender a história bíblica, e tenta entender também esse momento. Imagina um arrebatamento. A Bíblia diz que todos serão no piscar de olhos. Sim. De repente, né, a Bíblia também diz lá em Lucas, né, que 2 estarão no campo, um será levado, outro deixado. Né? 2 estarão juntos numa cama, um será levado, outro deixado. E por aí vai. Então você imagina um mundo onde as pessoas são arrebatadas. E você inclui o motorista de um caminhão, o motorista de ônibus, um piloto de avião, um motorista comum, eu e você estivermos dirigindo nosso carro.
Imagina o motorista de um coletivo carregando, né, ou aquele contexto das 5 horas da tarde, hora do rush, né? Ele carregando aquele 70, 80 pessoas dentro de um ônibus. Então você imagina pessoas que trabalham, por exemplo, em caldeiras, em lugares que não se pode nem piscar, né? De alto risco, aquele negócio todo. E essas pessoas começarem a sumir. Imagina o caos que o mundo vai ter. A Bíblia diz também que das crianças é o reino dos céus. As crianças são inocentes. É por isso que Jesus diz, tome cuidado que aquele dia as grávidas, as mães que amamentam. Então você imagina uma mãe amamentando seu filho, aquela criança de repente some. Imagina, né, uma grávida dali, 2, 3 meses, 7 meses, 8 meses, de repente sua barriga murcha. Imagine as creches, as escolas infantis, as professoras estão lá dando uma lição na lousa, ela olha para trás, as crianças sumiram. Imagina o caos que vai ser no SAMU, imagina o caos que vai ser no 90, imagina o caos que vai ser no mundo inteiro. Então tudo isso é um pano de fundo para que venha o reino do anticristo. E é por isso que a gente entende então a vinda do Senhor em 2 fases. A primeira fase não é a vinda do Senhor na terra, é o encontro da igreja, então a igreja é arrebatada. Então você imagina um mundo com explosões, batidas, todas as pistas, né, vamos dizer assim, mundo afora, elas estão congestionadas, acidentes, avião caindo, caminhão, né, ônibus, e sei lá, carretas enormes, e as pessoas não sabendo o que está acontecendo. É por isso que a Bíblia nos diz o quê? Que por um momento 10 reis se reunirão e aí dali sairá o chifre que vai ser o anticristo. Então eles se reunirão porque por 1 hora. A Bíblia diz que vai ser como se a gente pudesse entender na nossa linguagem uma reunião de emergência. Então você imagina os 10 países mais poderosos do mundo, nesse caos todo, o que a gente faz? Hoje não precisa sair nem do lugar, ele vai fazer como a gente está fazendo aqui, uma live. Eles vão se juntar virtualmente lá, 10 pessoas, os países mais ricos do mundo, o que a gente faz? O Bolsonaro vão levantar o líder mundial, o anticristo. E aí vai entrar então o homem do pecado, que é isso que Paulo está revelando. É isso que Paulo está ensinando. Então antes de ser ligado, né, aí ao arrebatamento da igreja, é o 0,01 do relógio de Deus da última semana de Daniel. Aí vai começar a contar esses 7 anos. E aí eu quero aqui lembrar o texto, né, aqui para os irmãos com relação à nossa crença, né, nosso acreditarmos, né, que Jesus irá buscar a igreja antes, né, da grande tribulação, que está aqui em Apocalipse, né, só para eu pegar aqui para não dar o texto errado. É Apocalipse, capítulo de número 18, versículo 4, versículo 5. Quando diz assim: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou de seus crimes. Então veja que isso que Jesus está falando o quê? A igreja não é para participar da grande tribulação. A igreja é o povo do Senhor. E aí nós vamos ver que neste momento paralelo vai acontecer no céu o que? É que a Bíblia chama das bodas do Cordeiro. Se nós pegarmos o texto das bodas do Cordeiro, são os mesmos 7 anos da grande tribulação. Então, enquanto a terra está aqui, vamos dizer assim, pegando fogo, as coisas vão estar acontecendo, a igreja está celebrando com Cristo. A igreja vai estar celebrando com Ele nos ares. É por isso que Jesus disse, né, que naquele grande, que ele, eu sempre uso essa figura, né? Jesus fala assim na ceia, né? Eu nunca mais beberei do fruto da vide, enquanto não beber com vocês convosco lá no céu. Né? Então a gente imagina o vinho para aquele tempo lá do povo de Israel, era o símbolo da alegria, os casamentos tinham que ter o vinho era, né, a bebida ali mais apreciada daquele tempo. Então você imagina alguém, né, que está, vamos dizer assim, acostumado, me desculpa eu estou tentando usar um termo mais simples para que a gente possa entender, e Jesus chegar e falar assim: olha, eu não vou nunca mais beber desse fruto até o dia que eu beber com vocês. Aonde? No céu. Então você imagina, querido, se a gente pudesse dar essa apologia ou essa figura de um vinho que está lá no céu envelhecendo já faz 2000 anos.
Jesus está esperando para quê? Ele diz, eu me assentarei e o Filho do Homem vos servirá. Então a gente sempre fica a imaginar esse momento, que é o dia da grande festa. É por isso que a Bíblia fala do casamento do Cordeiro, das parábolas do casamento, dos convidados da festa, né? A parábola do grande banquete. É isso que Jesus ensina. Quem é que vai entrar lá? Os convidados, aqueles que eram dignos, que estavam suas vestes santas. E ali Jesus vai celebrar. Então, essa semana de casamento que vai ter lá, da festa, né, do casamento do noivo, do cordeiro, com a sua noiva, que é a igreja. Então, nós estaremos lá celebrando. E aqui, né, o anticristo vai começar a reinar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, acordo de paz, né, a gente vai entrar isso talvez numa outra oportunidade com esses detalhes, mas é por isso que nós, assim, acreditamos. Esse texto ele se encaixa no nosso pensamento, que a vinda de Cristo, então, esse texto é entre a primeira fase e a segunda fase. Entendi. Mas, pastor, eu vou tentar dar uma outra visão para esse texto. Porque, assim, Paulo está dizendo assim, fala assim, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, tá? Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A gente sabe, como o senhor mesmo relatou aqui, que após, né, o rapto da igreja, nós já vimos aqui nos textos que a gente citou, após o rapto da igreja, o mundo entra num caos, e aí vão se reunir os 10 líderes, né, mais poderosos da terra. Entre eles está o anticristo, e esse anticristo vai propor, então, um único governo, um governo centralizado, uma economia centralizada. Ou seja, que quando a igreja for arrebatada, o anticristo já estará presidindo algum país. Então, eu costumo dizer o seguinte, as pessoas falam assim, mas a igreja ela vai conhecer o anticristo. Sim, ela vai conhecer o anticristo, mas não como o anticristo. Até porque o mundo ele não vai conhecer o anticristo como esse tirano, como esse déspota. Ele vai ser um líder, o presidente de uma nação que vai se unir com outros líderes, fazer um governo unificado com esses outros líderes e que vai trazer aí a solução para o mundo em caos. E aí, quando Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 3, então fala assim, quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, o anticristo, juntamente com esses outros líderes, com esses outros presidentes, ele vai conseguir acabar com o caos. Ele vai conseguir estabelecer a ordem. Ele vai conseguir unificar as nações, unificar a economia, acabar com a fome, unificar uma única religião. Ou seja, nesse primeiro período da tribulação, o mundo vai desfrutar de uma paz que eles nunca desfrutaram antes. A igreja foi arrebatada, a igreja não estava mais aqui. Mas aí Paulo fala assim, quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. É quando o anticristo ele rompe, então, com Israel, é quando ele vai querer colocar a sua imagem dentro do templo, vai profanar o templo, e então ele vai revelar quem ele de fato é.
E aí eu costumo dizer o seguinte, a igreja ela vai sim conhecer o anticristo, porque ele já estará presidindo, liderando uma nação quando Cristo vier para arrebatar a igreja. Só que a igreja não vai saber quem é o anticristo. Nós podemos até ter uma alusão, fazer algum apontamento, eu acho que é esse, eu acho que é aquele, mas de fato, só quem vai saber quem é ele é aqueles que ficarem do arrebatamento. Concorda comigo? Concordo, pastor. O que é interessante que no texto que o senhor leu de 2 Tessalonicenses, Paulo, na sequência, ele fala assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, você vê, em João 2,22, ele fala isso. Quem é o espírito do anticristo, né? É aquele que nega que Cristo veio em carne. Então, a gente tem que entender o seguinte: quando Jesus estava falando aos seus discípulos, que os discípulos perguntavam para ele quando será a sua vinda, os sinais e tudo, uma das coisas que Jesus falou foi o seguinte: ninguém sabe o dia nem a hora. E ele chega a dizer assim: nem o filho sabe, a não ser o pai. Então veja que Jesus ele coloca isso como uma situação que, né, vamos colocar com a nossa simplicidade da nossa linguagem aqui, olha, nem eu estou sabendo quando vai ser a volta. Isso só compete ao pai saber. Então a gente tem que entender o seguinte: o diabo também não sabe. O diabo não sabe quando Cristo vai voltar. Então, ao longo da história, ele sempre vai ter alguém, como eu vou usar aqui um termo, em stand-by, para que ele possa ser o anticristo. Então, muitos estudiosos apontaram muitos líderes, né, que fizeram história ao longo de todos esses anos, que poderiam ser um anticristo. Hitler poderia ser, Napoleão Bonaparte poderia ser. Não é? Então, a gente tem que analisar essa situação. O diabo também não sabe. É por isso que Paulo diz que o mistério da iniquidade já está em ação. Ou seja, desde que quando Cristo subiu ao céu, o diabo já está se preparando para esse momento. Então, o mistério da iniquidade, ele está lá. Então, como o senhor falou, na verdade, a gente pode até estar, vamos dizer assim, vendo ele, conhece o anticristo. Podemos ver, mas nós não saberemos quem de fato será. Né? Então, é claro que a geração do arrebatamento vai ser a geração do anticristo. Então, se o arrebatamento demorar mais 50 anos, daqui 50 anos vai ter uma pessoa lá em stand-by, e nem ele sabe que ele é o anticristo. Nem ele sabe. Então, isso vai ser, vamos dizer assim, preparado e lançado, vai ser entregue para ele. Não é? Então, é claro que, é isso que a gente costuma falar. Gente, a gente não sabe o que se fala nessas reuniões de G12, de G10, de G20. O que essas pessoas mais poderosas do mundo falam no seu secreto. Reuniões a portas fechadas, né? Então você não sabe o que essas pessoas estão conversando lá. Então, é claro que o diabo ele vai estar sempre tendo, vamos dizer assim, uma carta na manga, preparando alguém para que ele possa assumir esse posto. Então, em toda a geração, é claro, o anticristo está aí já, ele já nasceu, está vivo, deve estar governando algum país aí. Porque no dia que Jesus arrebatar a igreja, alguém vai ter que assumir esse posto. E aí é que nós vamos ver, porque daí o que ele vai? Paulo ali acrescenta nesse texto que o senhor leu: a vinda desse perverso é o que é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e com maravilhas enganadoras. E ele fala: uso de todas as formas de engano da justiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram aquele que os poderia salvar. Então, aí diz que, assim, por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor. Só para terminar aqui o texto, aí ele fala assim: a fim de que creiam na mentira, que sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, de quem que ele está falando? Das pessoas que não serão arrebatadas. Entendi. Essas pessoas. Então é por isso que nós temos esse entendimento. É claro, o anticristo sempre vai estar em stand-by. Sempre vai ter alguém pronto para assumir esse posto. Não é? Porque é isso que a gente tem que entender. O diabo não sabe o dia que Jesus vai voltar. Jesus falou só esse segredo aí, ele está tão guardado, né? Assim, tão secreto, que olha, né? Só o Pai compete saber quando vai voltar.
E aí o diabo ele fica lá ao redor, né? Sempre. Ele também, eu imagino assim, está acompanhando os dias, os acontecimentos, e talvez ele também esteja esperando muito mais do que muito crente, e talvez esperando muito mais que Jesus esteja voltando, do que ele está às portas. A gente, como cristão que conhece a palavra, serve a Deus, talvez não esteja esperando. Pastor, deixa eu cumprimentar aqui o pessoal que está aqui com a gente. Meus primos lá de Fortaleza, Rafael e a esposa dele, a Rosana. O apóstolo Wilson também tá por aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver mais alguém aqui. O Ricardo Júnior. A gente já respondeu sua pergunta aqui, Varão. Depois você assiste aqui desde o começo. Tá? Pastor, só complementando o que o senhor falou, que em cada tempo, né, o espírito, né, que o senhor falou, o espírito da injustiça opera, não é isso? O mistério da iniquidade, né? Que é o termo que Paulo usa aqui, né? Então, 1 João, capítulo 2, versículo 18. Fala assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, alguém está falando, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. É exatamente isso que o pastor citou. Parece que é como se o diabo já deixasse em todas as gerações alguém meio que preparado, meio que engatilhado, porque ele não sabe, né? O diabo não sabe quando é o arrebatamento da igreja, quando Cristo vai vir buscar. O diabo ele não é onisciente, então o diabo também está na expectativa. Ou seja, em algum momento, Cristo vai vir buscar a igreja e ele precisa ter alguém meio que no gatilho que vai assumir esse papel do anticristo. Não é isso? Então, você vê o termo que Paulo usa aqui, né, nesse texto que nós estamos falando, um espírito envia um poder sedutor. Então você imagina, né, o tamanho do poder, a sedução que é você governar o mundo. Sim. Né? Então Sim. Você imagina um negócio desse. Então essa sedução, talvez essa pessoa, porque pode até ser uma pessoa boa, esse anticristo, até um religioso, né, que diz que serve a Deus, que ama a Deus, mas imagina isso nesse momento. É interessante que o diabo ofereceu isso para Jesus, né? Sim, e ofereceu isso para Eva também, né? Para ele os reinos do mundo, a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei se tu prostrado me adorares, porque a mim me foi dado. Muito interessante isso. Eu realmente nunca tinha olhado por esse lado. O diabo ofereceu esse poder de governar o mundo, né, a Jesus. Mas vamos lá. Pastor, tem a irmã Rosana, ela fez uma pergunta aqui bem interessante. Eu vi aqui. Pastor, no reino de Deus, iremos conhecer os nossos familiares? E aí, então, pastor Paulo, eu no meu pensamento, a Bíblia não fala nada a respeito disso, não deixa isso claro. Mas eu não acho que a gente vai perder toda a nossa consciência da terra aqui. Tudo que nós fazemos aqui será lembrado lá. Porque senão não adianta fazer nada aqui, se a gente não tiver lembrança lá. Então eu acredito sim que nós reconheceremos cada um de nós. Todos nós nos reconheceremos lá. Não é? Nos encontraremos com Cristo lá e reconheceremos uns aos outros. É por isso que Deus fala que Ele é Deus de vivos, Ele nomeia, né, Abraão, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É isso que vocês verão, né, os patriarcas assentados à mesa. Então, vocês verão os discípulos e tudo mais. Então, é claro que nós os reconheceremos. Então, você imagina a festa, né, respondendo aqui a irmã Rosana, que vai ser chegar lá no céu, gente. Eu tenho muitas imaginações, são minhas, tá bom? Imagina a gente ser arrebatado e encontrando lá nas nuvens. Eu acho que Cristo vai dar umas 2 horinhas para a gente só ficar se abraçando. Né? A gente ter o prazer de rever os irmãos lá no céu. E procurar um, procurar outro. Eu creio assim, pastor Paulo, que
que a gente não vai ter uma lembrança ruim ou amarga daqueles que a gente que não vê salvo. Porque o céu não é lugar de tristeza. Talvez essas pessoas que a gente não vê lá no céu, que eram nossos familiares, eu acho que essa tristeza será apagada. Mas eu creio que todos nós os reconheceremos lá. Não é? Então nós veremos cada um de nós. E aí é por isso que será um lugar de grande alegria. Né? Imagina o prazer. Né? Porque se nós perdemos a consciência no céu, então toda a nossa vida aqui é levando. Né? Então não teria essa necessidade de eu querer ou não servir a Cristo. Se lá no céu eu não vou ter essa consciência, saber quem eu sou e quem eram as pessoas que estavam comigo. Então eu acredito assim, que nós reconheceremos cada um de nós lá e olha, vai ser uma coisa gloriosa. Pastor, parece brincadeira, mas faltam 10 minutos para a gente encerrar. Eu tô vendo o relógio aqui, rapaz. Mas ó, eu tenho um texto bem interessante aqui para responder essa pergunta da irmã Rosana. 1 Coríntios 15 fala assim, versículo... deixa eu ler aqui a partir do 16. Fala assim, ó. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aí vem o texto aqui que eu quero mencionar. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que Paulo está ensinando? Que uma vez me perguntaram assim, pastor, qual foi a diferença? Por que Paulo fala que Cristo foi a primícia dos que dormem, ou seja, que Cristo ressuscitou, foi o primeiro a ressuscitar? Se antes de Cristo houve históricos e personagens da Bíblia que também ressuscitaram. Lázaro foi um deles, a filha de Jairo foi outra pessoa. Antes de Cristo, tiveram outros personagens da Bíblia que ressuscitaram. E por que Paulo fala que Cristo foi o primeiro, a primícia? E aí eu respondi para essa pessoa assim, porque todos aqueles que ressuscitaram antes de Cristo voltaram a morrer depois. Mas Cristo ressuscitou com um corpo glorificado. Então, quando eu entendo que Cristo ressuscitou com um corpo glorificado, o que Paulo está dizendo é que o corpo que nós teremos quando ressuscitarmos ou formos arrebatados, será o mesmo corpo que Cristo tinha após a sua ressurreição. Então, quando eu olho para Cristo, quando ele ressuscitou, eu consigo entender como vai ser o nosso corpo na eternidade. Esse corpo glorificado. Faz sentido isso? Sim. A Bíblia, Paulo menciona isso, né? Que nós teremos um corpo incorruptível. Sim, né? Nós seremos transformados, né? Um corpo incorruptível. Então, essa é a nossa esperança, né? De que tudo isso que nós temos aqui será deixado para trás. Nós estudaremos um novo corpo, né? Uma nova criatura, né? Coisa assim. Ele fala, chega até a citar que nós seremos semelhantes aos anjos. Então, aí eu olho Cristo, olha só, eu olho Cristo, quando ele ressuscitou, Cristo ele reconheceu os seus discípulos. Uhum. Né? Ele reconheceu, ele tinha uma capacidade plena de inteligência, de sabedoria, ele estava plenamente na sua capacidade, ao ponto do corpo de Jesus, quando ele ressuscita, ele não estava limitado à matéria, ou seja, os discípulos estavam com as portas e janelas trancadas, e Jesus simplesmente aparece no meio deles. E mesmo assim ele come, ele bebe com os discípulos, né? Exatamente. Eles ficam assustados, aí Jesus fala assim,
Por que vocês estão assustados pensando que estão vendo um espírito? Veja que um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. E ainda assim eles ficaram espantados e eles falaram assim, vocês têm alguma coisa para comer aqui? Ou seja, o corpo glorificado que nós vamos ter no céu é um corpo que não está mais sujeito à matéria, não está mais sujeito ao espaço, porque é um corpo que some e aparece a hora que quer. Lá no caminho de Emaús, os discípulos em Emaús, Jesus desapareceu também diante deles, mas também é um corpo que proporciona saborear os alimentos, comer, reconhecer as pessoas, ter consciência. Ser tocado, porque Jesus fala para Tomé, né? Toca aqui, ó. Põe a mão aqui para você ver o cravo, né? Para você ver o lado. E era um corpo que podia ser tocado também, né? Então é como se a gente pudesse usar a nossa linguagem que Cristo inaugura uma nova fase, né? Uma nova era, um novo corpo, né? Por isso que ele é chamado das primícias, né? O primogênito entre os mortos. Então ele inaugura algo totalmente novo, né? Como o pastor está mencionando aí. Algo que a gente jamais poderia sequer com os nossos olhos imaginar ou ver, ou com a nossa mente seja capaz de imaginar o que foi, né? O que os discípulos tiveram o prazer de ver. Porque a Bíblia não fala que foi só aquilo ali, a Bíblia resume, né? Mas diz que Jesus passou 40 dias com eles. Sim. Antes de subir ao céu. Então você imagina o privilégio que eles tiveram, né? De desfrutar desse Cristo com esse corpo glorioso. E deslumbrar, né? Tudo aquilo que eles puderam ver de Cristo, a esperança de que um dia eles seriam iguais. E aí, respondendo a pergunta da irmã Rosana, com toda certeza nós vamos nos reconhecer. Né? Estamos lá na eternidade, nas bodas do Cordeiro, após o arrebatamento, nós vamos nos reconhecer, porque nós Traga meu rosto aí para você me dar um oi lá depois, hein? Porque nós estaremos num corpo pleno, né? Ou seja, um corpo glorificado, incorruptível, que não é mais sujeito ao envelhecimento. E aí tem um outro detalhe também, né? Porque Maria Madalena, quando ela vai lá ver o corpo de Jesus, e ela não acha o corpo de Jesus, e ela começa, né, onde está, onde colocaram o corpo dele, e aí ela vê Jesus, mas ela não reconhece. Ela pensa que é um cuidador do jardim do lugar. E ela vai até Jesus e fala, onde vocês colocaram, onde você colocou ele? Fala para mim onde ele está. E aí na hora que Jesus fala assim, Maria, ela então reconhece ele e fala, Rabone. Agora o detalhe é o seguinte, por que ela não reconheceu? Né? E aí alguém pode falar, não, mas ela não reconheceu. Porque o corpo glorificado de Jesus não era mais aquele corpo envelhecido, não era mais aquele corpo sofrido, não era como Isaías profetizou, né? Que as pessoas olhavam para a aparência dele e desprezavam ele pela sua aparência. Ou seja, o corpo glorificado de Jesus rejuvenesceu Jesus. E é o que acontece com os discípulos de Emaús também, né? Os discípulos de Emaús, eles ficaram lá aquela caminhada toda conversando com Cristo, conversando, e não o reconheceram. E aí eles disseram, tardio o coração. Quando que a Bíblia diz que ele abriu os olhos? Quando ele foi partir o pão. Né? Aí abriram-se os olhos deles, né? E eles viram que era o Cristo. É nesse sentido mesmo que o pastor está falando. Né? Os discípulos de Emaús caminharam com ele lá, não sei quantos quilômetros de caminhada. E aí Jesus teve que ir embora. Não, fica com a gente aqui. Você vê, eles estavam lá falando com Cristo e não perceberam. Por quê? Né? Como o senhor falou, ele estava com o corpo totalmente transformado. Sim, rejuvenescido, né? Ou seja, eu acredito, diante disso, que os idosos, por exemplo, que serão arrebatados, eles terão um corpo rejuvenescido, eles não terão um aspecto envelhecido. Sim. Eles terão um corpo que está agora imune ao envelhecimento, imune a doenças e, inclusive, imune agora à morte, né?